Olá a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Samantha, tenho 17 anos e sou de Salvador, Bahia. E o relato que trago para o canal não se passou comigo, e sim com a minha tia Thalita e a sua amiga Daniele. O fato ocorreu no ano de 1994, e na época elas moravam em Capim Grosso, interior da Bahia. Thalita e Daniele estavam voltando de carro de uma festa numa madrugada de sábado. E enquanto estavam na estrada, o motor do carro começou a fazer um barulho e acabou parando. A estrada estava deserta e somente a luz da lua cheia iluminava parte do caminho. E as moças estavam muito amedrontadas por não saberem o que fazer. Meia hora depois, uma caminhonete parou e um homem forte de boné na cabeça se aproximou na direção delas e se ofereceu para ajudá-las. E elas, mesmo desconfiadas, aceitaram a ajuda. Afinal, não tinham outra escolha. O homem olhou o motor e disse que não tinha jeito. Apenas o mecânico seria capaz de solucionar o problema. Daniele disse: eu vou andar até o próximo posto de gasolina e ligar para alguém. Mas logo percebeu que o próximo posto ficava a mais de 5 quilômetros. Então, o homem lhe disse que o seu caminhão era espaçoso para as duas se acomodarem e que poderia levá-las até lá para que elas pedissem ajuda, ou pelo menos descansarem até o dia seguinte, para que um mecânico pudesse arrumar o motor do carro. A Daniele logo agradeceu e disse que preferia permanecer ali junto ao carro. Mas a Thalita estava com muito medo de ficar ali, e acabou convencendo a amiga a aceitar a carona. Antes de entrar no caminhão daquele homem, a Daniele foi até o carro, pegou a sua bolsa e colocou lá dentro uma faca que sempre carregava embaixo do banco do motorista. E neste momento, a Thalita logo a gritou. Ela disse que já estava indo. E então entraram na caminhonete. E durante a carona, o homem começou a dizer para as meninas que elas eram muito bonitas. E colocou a mão na perna de Thalita, que estava mais próxima dele. Daniele começou a gritar para que ele parasse o carro. Porém, ele continuou atacando a moça, sem hesitar. A Daniele enfiou a faca em seu braço. E neste momento o caminhão foi para a lateral da estrada, onde era cercada de árvores. E com o braço machucado, o motorista acabou se descontrolando e batendo de frente com as árvores. Após alguns instantes, Daniele abriu os olhos e percebeu que o homem e Thalita estavam desmaiados. E totalmente desnorteada, ela saiu do veículo e percebeu que estava vazando muita gasolina. E então, ela começou a gritar para Thalita sair de lá. Abaixou-se perto da porta e, percebendo que a amiga havia acordado, estendeu a sua mão e mandou que ela segurasse. Mas neste mesmo instante, o homem acordou e segurou no braço de Thalita, que lhe suplicou que a soltasse, mas foi em vão. E quando ambas olharam mais atentamente para o braço do homem, elas perceberam que o seu braço era peludo como de um urso, e as suas unhas pareciam garras. Desesperada, elas começaram a gritar, pois também perceberam que o homem se transformava em uma criatura horripilante de olhos vermelhos
pelos negros no corpo inteiro e uma aparência monstruosa, e a sua cabeça assumia a forma da cabeça de um cão. Daniele se afastou um pouco, pois percebeu que o combustível se aproximava do fogo, mas continuou gritando para que aquela coisa soltasse a sua amiga. E logo ela percebeu a sua faca jogada ali no chão, perto da cabine do motorista. Então, num movimento rápido, Daniele pegou a faca e cravou no braço da criatura. Aquela coisa deu um urro ensurdecedor e assim logo largou a sua amiga. E só foi o tempo das duas correrem pouco menos de 10 metros e as chamas consumiram o caminhão e de repente o caminhão explodiu. A explosão arremessou as duas por alguns metros e nisso a Daniele torceu o pé. Então, Thalita andou alguns metros na estrada e percebeu que se aproximava um Opala com alguns jovens que vinham da mesma festa. Bem, ela não os conhecia, mas eram 2 rapazes e uma garota no banco de trás. Eles pararam o carro e de imediato foram ajudar as garotas. Mas assim que foram na direção de Daniele, eles viram aquela fera imensa, deformada, com 100% do corpo queimado. E daquilo saía uma fumaça tão fedorenta que daria náuseas até no homem mais nojento do mundo. A fera pegou Daniele pelo pescoço e com as 2 patas aquilo arrancou a cabeça de Daniele. Foi uma cena horrível e muito traumatizante. Um dos rapazes, que se chamava Joaquim, estava armado e não contou história. Descarregou seu 38 na fera e foram 6 tiros que fizeram a criatura soltar um urro ensurdecedor e cair desacordada. A Thalita e a outra garota, que se chamava Marta, ficaram em choque com a cena. Mas Joaquim ainda apertava o gatilho da arma, mas a mesma já não tinha mais munição. O outro rapaz, que se chamava Jack, gritou para que todos entrassem no carro. Então todos traumatizados entraram no carro, mas como era daqueles Opalas antigos de adolescentes que sempre dá problemas, o carro não pegou de primeira. E quando as garotas que estavam no banco de trás olharam pela janela em direção ao corpo da fera, perceberam que o corpo da criatura já não estava mais lá. Daí, o pânico foi geral. O Jack girava a chave ao máximo, mas o carro não pegava. E quando eles menos esperavam, só ouviram algo tão pesado como um boi pulando em cima do teto do carro. E só neste momento, o carro voltou a funcionar. Eles saíram cantando pneu com aquela criatura em cima do teto do carro. E o Jack acelerou o carro a uns 180 km por hora, já que a estrada era reta e era uma longa descida. Então, ele freou bruscamente. A criatura foi arremessada a uns 10 metros de distância. Porém, o Joaquim também foi arremessado, pois era o único que estava sem o cinto de segurança. Apesar de todos acharem que o Joaquim estava morto, ele conseguiu se levantar e veio mancando em direção ao carro. Mas a fera logo se levantou rapidamente atrás dele e num pulo certeiro caiu em cima do Joaquim, quebrando todos os seus ossos com o seu peso e o rasgando com as suas presas afiadas. O Jack acelerou o carro ao máximo que pôde
que atropelou a criatura em cheio. E a mesma saiu rolando por cima do carro e caiu lá atrás. O Jack deu a ré no intuito de passar por cima da fera novamente, mas aquele monstro se levantou e parou o carro com as mãos. O Jack, sem alternativa, tentou acelerar, mas a criatura segurava o carro pelo para-choque traseiro, até que finalmente, depois de muita cantada de pneu, o para-choque soltou na mão da criatura e eles arrancaram dali. A criatura estava irada, e quando a minha tia e a Marta olhavam pela janela, elas só viam 2 pares de olhos vermelhos urrando ali no meio da estrada. A coisa correu e entrou para o mato. E tudo que os 3 que estavam no carro viram foi o mato se mexendo em suas voltas e aquele vulto negro correndo na mesma velocidade do carro. O Jack acelerou o máximo que pôde, porém, tudo que eles puderam presenciar foi aquele vulto ultrapassando o carro pelos matos na lateral da estrada e desaparecendo. Todos ali estavam em pânico e por pouco conseguiram chegar no posto de gasolina. E assim que chegaram no posto, notaram que tudo estava escuro. Talvez pelo horário o posto estivesse fechado, mas segundo o Jack, o posto de estrada é 24 horas aberto. Então, eles foram até o cômodo, que é uma espécie de guarita, para ver se o frentista estava lá. E assim que eles chegaram, eles se depararam com a cena mais horripilante de suas vidas. O frentista estava todo dilacerado. E quando eles olharam para trás, eles viram aquela criatura imensa, toda deformada, parada, perto do carro deles e das bombas de combustível. E com uma voz muito demoníaca, a coisa falou: "Eu sou o caçador e vocês a presa, e nunca deixe uma presa escapar. Você, vadia, não foi gentil comigo que te dei carona. Agora eu não terei piedade de vocês." O Jack procurou algo no quartinho para se defender. E logo encontrou um revólver calibre 38 na gaveta, que provavelmente era para a segurança do frentista. E quando a coisa se aproximou, ele deu um tiro certeiro bem no olho esquerdo da criatura pela brecha de vidro da porta. A coisa ficou urrando de dor, e enquanto isso, todos aproveitaram e correram para o carro. Porém, o mesmo estava sem gasolina suficiente. Então eles pegaram a bomba e deixaram abastecendo por uns 40 segundos, que foi o tempo da fera se recompor e vir galopeando na direção deles. Então, eles saíram cantando pneu e a mangueira caiu no chão, espalhando gasolina pelo local. O Jack parou o carro a alguns metros à frente e deu um tiro certeiro na bomba de combustível. E a explosão foi tão forte que fez o lobisomem em pedaços. Porém, como eles também não estavam muito distantes, também sentiram o impacto da explosão que fez o carro perder o controle e capotar. Algum tempo depois, a tia Thalita acordou no hospital e recebeu 2 terríveis notícias: que todos os seus amigos haviam falecido e que a explosão havia lhe causado cegueira. A polícia apurou o caso por meses, até que tudo ficou como arquivo morto. E tudo isso permanece um mistério. Hoje, a tia Thalita lembra com carinho de sua amiga
e do grupo de desconhecidos que se arriscaram a ajudá-la. Mas ela jurou para si mesma nunca mais pegar carona com desconhecidos. Boa noite. Bem-vindos ao inferno. Quando as pessoas pensam em uma possessão demoníaca, imaginam a clássica projeção de vômito, cabeça rodando em 360 graus e variantes. Enquanto isso realmente acontece, geralmente são demônios nocivos que causam esses sintomas, esses vômitos sendo o resultado da mente do hospedeiro rejeitando a possessão. A maioria das possessões demoníacas são bem mais sutis. São as vozes na sua cabeça que dizem que você está bem para dirigir depois de tomar cervejas demais. Ou que pode trair a sua esposa só essa vez, que ela não descobrirá. Ou se você já conheceu alguém com Alzheimer, que se tornou uma pessoa ruim nos últimos momentos de vida. É bem provável que fosse um trabalho de um demônio. Os demônios da demência são geralmente novatos. Na verdade, fazem isso porque a mente dos idosos não luta tanto contra eles. Então, é quase impossível errar. E se você está no inferno, vai querer causar uma boa impressão na sua primeira possessão. Senão, será chutado para o fim da fila e não terá uma outra chance, pelo menos por 1000 anos. Ah, sim, a fila. Todos no inferno pegam uma senha na fila. E quanto mais ruim for em cada possessão, consegue avançar mais para frente. Então, se você for sortudo o suficiente e conseguir possuir alguém, é melhor fazer valer e tentar não ser exorcizado ou morto. Antigamente, era um inferno manter registrado quem estava aonde, mas as coisas estão bem mais suaves com o novo sistema computadorizado. Estamos ainda atrasados comparados com os sistemas na Terra, porque obviamente não existe muitos engenheiros de computação aqui embaixo por uma razão. Entretanto, temos vários vendedores de loja. Mas antes mesmo de poder entrar na fila, você tem que passar pelo que seria basicamente uma faculdade de demonologia. Eles chamam de faculdade, mas é muito mais parecido com aquelas palestras corporativas que existem por aí. Afinal de contas, Satã queria que fosse de despedaçar a alma. A parte introdutória é de um todo entediante, tipo, como controlar a mente da sua vítima. Mas isso realmente é a parte básica de tudo, porque se não souber fazer bem essa parte, a mente da sua vítima te chutará de volta para o inferno, para o fim da fila e com um registro de falha em possessão em sua ficha. E definitivamente você não quer isso. A parte avançada é onde fica mais interessante. Então pode escolher a sua especialidade. A maioria vai para vícios, pois é uma das formações mais fáceis e você ganha bastante tempo, porque o seu anfitrião acaba se acostumando. Alguns vão para transtornos mentais, mas isso pode fazer com que você acabe em um manicômio. Daí não consegue se divertir muito, enquanto se está 24 horas por dia em um cumbico acolchoado. Também tem a aula de ditadores. O professor Hitler que ensina essa matéria, mas poucos vão nessa direção. Não somente é impraticável, mas Hitler acaba fazendo um discurso tangencial sobre judeus no final da aula. Já entendemos Hitler. Você não gosta de judeus? Supere. No entanto, a aula do professor Bud é muito popular. Existem muitos aspirantes a serial killer no inferno, e você recebe muitos pontos se conseguir ser na Terra. 10 ou mais vítimas, e você pode pular a fila e possuir outro corpo sem precisar ir para o fim da fila novamente. A última coisa que você tem que saber sobre possessões demoníacas é como acontecem.
Afinal de contas, se puder evitar, será melhor. O jeito mais comum é pelo uso do tabuleiro ou Ouija. As pessoas acabam acidentalmente conjurando um demônio, e por deixá-los terem controle sobre a sua mão, dão uma brecha em sua consciência. Os demônios entram por essa brecha. Se é um demônio particularmente talentoso, ele consegue fragmentar sua própria consciência e possuir todos os que tiverem com a mão no tabuleiro ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com sessões espíritas. A maioria escolhe um alvo mais fraco, mas alguns conseguem possuir todos os que estiverem na sala. Bem, sinto dizer que é aqui que a minha história acaba. O corpo do meu hospedeiro está morrendo, e digitar isso está sendo absurdamente exaustivo. Mas antes de ir, tem mais uma coisa que quero dizer. Só é preciso uma pequena brecha na consciência para que um demônio experiente possa tomar conta do seu corpo. Precisam apenas conversar com você por alguns segundos. Então, se você está curioso, posso te contar um pouquinho mais sobre o inferno. Também posso contar da primeira vez que conheci Satã, pessoalmente. É uma parte importante de como vim parar aqui hoje. Como um dos artistas de possessão mais talentosos do inferno, além do mais, vamos ser sinceros, você deve estar querendo saber mais sobre lá embaixo. Digo que, até eu sendo um demônio, fiquei meio chocado. Inclusive, até mandei o meu conteúdo para Satã. Ele sempre fica animado em conseguir novas inspirações para os lagos do inferno. O que são os Lagos do Inferno? Bem, são como parques de diversão, mas ao invés de alegria contagiante sobre a luz do sol, é tormento visceral e desespero eterno. E as filas são extremamente longas, só que no inferno você vai preferir ficar 3 dias na fila do que 1 minuto no brinquedo. Existem 7 lagos principais, cada um inspirado em um dos 7 pecados capitais: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho. Existem também lagos menores, que são sobre qualquer ideia horrível que Satã possa conceber. Não vou dar certeza, mas talvez um lago com o tema de tentáculos abra em breve, graças a uma ideia que eu puxei da memória de um de vocês. E isso me inspirou a falar sobre um dos lagos principais. Luxúria. Luxúria é um dos lagos mais antigos. Também é o maior. O Marquês de Sade está encarregado deste, mas infelizmente está em reforma desde que o livro 50 Tons de Cinza foi lançado. Os gerentes do inferno querem que o parque esteja pronto para o grande fluxo de pecadores da luxúria quando a geração Tons de Cinza morra daqui a uns 50 anos. Por enquanto, existem apenas pecados relativamente entediantes, como ter fantasias sexuais com seu primo. Sim, você leu certo, mas não se preocupe, é bem mais comum do que pensa. Mentira se você é um degenerado, deixando de lado as suas perversões sexuais. Vou te contar sobre alguns dos brinquedos. Para a sorte da maioria, o seu castigo é medido pelo seu pecado. E geralmente, os pecados das pessoas em luxúrias são bem suaves. Porém, as coisas são um pouco piores para estupradores e pedófilos. É feita uma castração diária obrigatória, e também experienciar os abusos do ponto de vista de suas vítimas. Ele ama esse tipo de coisa. Você já teve um chefe que ficava animado demais com as coisas que ninguém mais se importava? Satã é esse tipo de cara. Só que você tem que fingir que está animado também, ou ele tiraria as suas tripas para fora. Ele adora tirar as tripas dos outros para fora. O Lago da Luxúria foi o primeiro parque que visitei no inferno. Isso foi quando os lagos do inferno eram bem menores. E ainda me lembro do cheiro quando passei pelos portões. O fedor de suor rançoso e esperma azedo invadindo as minhas narinas e me deixou jogado na sarjeta de lado,
me contorcendo. Quando vi o que me esperava lá, me virei e corri, mas me carregaram de volta para dentro. Vou poupá-los dos detalhes. Esse foi também o dia que conheci Satã. Não foi um encontro longo e terrível. Ele só me disse o quanto admirava o trabalho que eu havia feito na Terra. Daí então, me engasguei no meu próprio sangue como resposta. Lembro dele rindo e saindo andando enquanto balançava a cabeça. Sim, ele havia rasgado a minha barriga e colocado as minhas entranhas para fora. Avareza. David Rockefeller comanda esse largo, mas os gerentes do inferno estão considerando substituí-lo por alguém mais novo. Estão esperando um certo proeminente político americano muito em breve. O Largo da Avareza é populado normalmente pela elite da sociedade. De qualquer forma, Satã criou esse largo para ser o mais desafortunado o possível, até para os padrões do inferno. O brinquedo mais popular de lá é o da garçonete. O condenado é forçado a experienciar a vida de uma garçonete onde todos os clientes são rudes. Porém, você não pode se demitir, pois precisa do dinheiro. Depois desse, é o brinquedo de trabalho da fábrica de terceiro mundo. Vários donos de fábricas de roupas e eletrônicos são colocados nesse emprego. Vamos dizer que trabalhar até os dedos caírem não é só uma expressão por lá. Passei bastante tempo nesse largo, quando era um demônio jovem, e a avareza está em segundo nessa lista, pois foi lá que me encontrei pela segunda vez com Satã. Ele estava lá apenas para inspecionar um problema em um dos brinquedos, onde você é enterrado vivo lentamente por moedas de ouro. Devido à minha ganância absurda durante a vida, eu estava nesse brinquedo quando cheguei. Satã, logo que viu, ficou confuso quando me viu lá. E ele logo me perguntou: Pensei que você era um violador da ira. O que está fazendo aqui? Já estive na ira por 200 anos. 200 anos? Jesus, o que você fez mesmo? Quiser saber, pode ir ler a minha ficha técnica. Ele me olhou por alguns segundos como se estivesse com raiva, e depois começou a rir. Poucas pessoas têm os culhões de responder assim para mim, sabe? Respeito isso. Satã sorriu, estendeu a mão e trocamos o cumprimento. E depois disso, ele tirou as minhas tripas para fora. Orgulho. Orgulho, vaidade ou arrogância te encaminhará para cá. Esse largo costuma ser bem pequeno e desprezado, mas com o crescimento do Snapchat e a cultura da selfie, os infratores da vaidade estão em expansão. São bem arrogantes do tipo: a minha opinião está certa e o resto do mundo está errado. Esses também pararão aqui. O que significa que muitas pessoas que passarão dias e dias discutindo na internet acabam tendo uma surpresa não muito boa quando chegarem aqui. Para redimir o seu orgulho na Terra, os condenadores têm que lamber muito saco por aqui, e não em sentido figurado. Se você acha que pratica o pecado do orgulho, eu sugiro que você abaixe o tom, porque não vai querer saber qual é o gosto do saco dos demônios aqui embaixo. Aqui, as paredes e o teto são feitos de espelho, e o reflexo que você vê depende do seu nível de orgulho em vida. Se era só um pouquinho vaidoso em vida, talvez se veja naquela época onde teve um corte de cabelo horrível, ou depois de um término de namoro. Se você era do tipo, eu me orgulho muito da minha aparência acima de tudo, você vai receber todo o tratamento de larvas rastejantes e furúnculos na sua cara. Entretanto, os ofensores mais absurdos da vaidade e do orgulho ainda não chegaram por aqui. Aparentemente, nos Estados Unidos, existem algumas celebridades que todo mundo conhece, mas ninguém sabe muito bem o motivo para serem famosas. O inferno ainda não tem um castigo apropriado para essas pessoas, mas Satã está trabalhando duro nisso. De qualquer forma, você já deve ter adivinhado que esse foi o largo
onde encontrei Satã pela terceira vez. É isso mesmo, tinha acabado de passar 20 anos como escravo quando ele veio em minha direção sorrindo. Johnny, meu querido, que prazer em te ver. Faz quanto tempo já? Fazem 82 anos e meu nome não é Johnny. Sério? Claro. Desculpa, James. Também não é James. O que você quer, Satã? Ele ignorou meu tom de voz e colocou os braços em torno dos meus ombros e disse: quero que você me ajude com uma coisa, Jimmy. Um dos brinquedos no largo da bruxa está quebrado e os técnicos não sabem de nada. Então, pensei comigo mesmo. Quem eu conheço que sabe tudo sobre magia? O meu velho amigo Jimmy, é claro. Ele praticamente gritou a última parte no meu ouvido e a sua mão cheia de garras bateu no meu ombro um pouco forte demais. Queria mandar ele se foder, mas achei que talvez fosse melhor obedecê-lo do que passar mais 20 anos sendo escravo para pessoas ricas e nojentas. Então eu fui com ele para arrumar o brinquedo. Bem, você percebeu que o papel de Satã no inferno é basicamente gerencial. Ele supervisiona as operações de todos os largos, além de definir os demônios que ficam encarregados de cada departamento e projetos especiais. Ele até considerou abrir uma pequena rede de padarias na Terra. Eu sei que soa como uma ideia horrorosa, mas ninguém diz para Satã que o seu conceito é péssimo, a não ser que gostem dos seus anos prolapsados. Alguns dizem que ele era mais espírito livre e não autoritário quando mais novo, sempre discussando sobre derrubar o céu. Mas isso mudou quando se arquitetou e teve filhos. Pessoalmente acho difícil imaginar um Satã espírito livre. Bem, mas isso foi antes de eu chegar por aqui. Quanto a mim, depois de ajudar Satã com o problema do outro parque, ele me promoveu a técnico das atrações, o que é um pouco menos pior do que ser um torturador. Depois de me sair tão bem no Largo da Bruxa, o próximo largo que me mandou era um dos grandes, a Inveja. Inveja. O Largo da Inveja é reservado para pessoas que sabotam, mentem, traem ou roubam dos outros para obter sucesso. A cultura da corporação na América e o capitalismo desgovernado ajudaram bastante a preencher esse parque com pessoas que pisaram em seus colegas de trabalho apenas por um pequeno aumento ou um carro menos merda do que o anterior. As pessoas nesse largo têm enfiada nas costas uma faca para cada pessoa que traíram em vida, literalmente. O brinquedo mais irônico é claramente o favorito de Satã. É o que você morre de fome dentro de uma jaula enquanto assiste os outros comerem e beberem. E esse era o que ele queria que eu desse uma ajeitada. Ainda me lembro da conversa. Jerry! Estava aqui me perguntando se podia fazer uma magia para mim. Meu nome não é Jerry, Satã. O que você quer que eu faça? Clássico de Jerry. Você sabe, o brinquedo onde as pessoas morrem de fome? Acho que sei agora. Que tem ele. Eu queria saber se você pode fazer a comida que eles comem descerem como fogo. Tipo, literalmente. Comida? Pensei que você tinha dito que eles morreriam de fome. Não as outras pessoas. Vamos, Jerry. Se você puxar a minha perna, eu puxo a sua também. Só que eu não vou só puxar, eu vou arrancar. Ele logo bateu a mão no meu joelho, rindo da sua própria piada, por 20 segundos inteiro antes de continuar. Só vai lá logo e vê o que pode fazer por mim. Entendeu, Jared? Fiquei me perguntando se ele realmente já tinha esquecido o nome que me chamara há 20 segundos atrás, mas deixei pra lá e fui para o largo. Tinha acabado de fazer o feitiço na comida quando uma mão cheia de garras bateu no meu ombro. Ei, Gary, ficou ótimo. Eu trouxe um cara do marketing corporativo para tirar umas fotos para o nosso site. Gary, conheço o Jeff. Jeff, este é o Gary. Satã gesticulou para o demônio abatido, que tinha uma câmera pendurada no pescoço.
Legal, Satã, mas meu nome não... Ah, esquece. Espera aí, desde quando o inferno tem um site corporativo? Satã coçou a sua barbicha. Bem, ainda não. Ainda não, mas quando tivermos, preciso de ter várias fotos. Se não mostrarmos as coisas boas aqui do inferno, ninguém vai querer vir pra cá, certo? Você quer recrutar pessoas para o inferno com fotos delas cagando fogo? Exato, como aqueles restaurantes mexicanos lá na Terra. Satã, eu não acho que restaurantes mexicanos fazem as pessoas literalmente... Bem, de qualquer forma, vamos deixar a Jeff fazendo essas coisas entediantes. Você virá comigo e irá me ajudar a fazer umas magias boas. Ótimo lugar. Largo da Ira. Já foi lá? Fiquei lá por 200 anos. Não brinca. Então sabe do que eu estou falando. Ira. Logo mais, chegamos na Ira. Os portões rangem e se abriram. E deixei os ombros caírem enquanto tive um vislumbre de todo aquele sangue familiar demais. Então, a minha ideia é o seguinte, Gary. Tá preparado? Provavelmente não, mas continue. 2 palavras, Gary. Espetinhos humanos. Espetinhos humanos? Sim, imagine só. Nós espetamos várias pessoas junto com os pimentões. Talvez alguns tomates e cerejas. Podemos usar humanos de várias cores diferentes para diversificar, se é que você me entende. O quê? Ok, mas você precisa de magia para segurar os espetos. Não. Eu já tenho um cara para isso. Ei, amigão, é você, vem cá. Vem cá que Gary quer te conhecer. Meu queixo caiu quando um homem que devia ter pelo menos uns 3 metros de altura e puro músculo correu em nossa direção. Gary, gostaria que você conhecesse o meu amigo Gollum. Gollum? Esse é o Gary. Gary, Gollum. Meu nome é Golias. Pulei com estrondo, que era a voz daquele homem. Golias? Tem certeza? Bem, de qualquer forma, Gary está aqui para ajudar a fazer umas mágicas para que as pessoas não fiquem caindo no fogo o tempo todo. Só conseguimos mantê-los lá por umas 2 semanas, antes do palito atravessá-los completamente. Mas arrume-se entre vocês, tem uma ligação importante para fazer, então eu vou ali e tchau. Com isso, ele saiu andando e eu comecei a trabalhar nos espetos. Quando terminei, olhei por cima do ombro e vi Satã rindo junto com um demônio estudante, que balançava sua cauda entre os dedos dele. Ei, Satã, terminamos aqui! Gritei, e ele veio andando com um sorriso no rosto. Maravilha, maravilha! Venha, Gary! Ele falou, jogando o braço por cima de mim. Ele se aproximou de mim e começou a falar em uma voz sussurrada enquanto nos afastávamos. O seu bafo cheirava a café e enxofre. É melhor você se cuidar quando estiver perto de Golias. Eu não me curvaria na frente dele. É tentador demais para ele, se é que me entende. Você quer dizer que ele é um... Isso mesmo, Gary. Um canibal. Bem, eu não me... Espere um pouco. O quê? Eu perdi 2 técnicos por causa dele semana passada. Arrancou a cabeça dos 2, espinha inclusa e tudo mais. Ele não ficou muito feliz com você. Porque foi você que arrumou os espetos, que agora ele não consegue mais arrancar a carne dos palitos. Espere aí, mas você acabou de... E por que eu não poderia me curvar na frente dele por ser um canibal? O quê? Você nunca ouviu falar de colchão de dentro? Jesus, Gary, você é meio lerdinho nas piadas às vezes. Ok, Satã, aonde vamos agora? Vamos a um lugar chamado Gula. Gary, você vai amar lá. É maravilhoso, maravilhoso. Tá bom, e o que você quer que eu faça lá? 2 palavras, Gary. Cupcake explosivo. Gula. Enquanto Satã e eu nos aproximávamos do largo da Gula, notei que era bem menor do que os outros. Eu nunca havia estado nesse parque antes. E me perguntei que tipo de horrores me esperavam lá dentro. Apesar de tudo que já havia visto nos outros largos, não pude evitar em fazer um som de surpresa quando os pesados portões de ferro se escancararam. Lá dentro havia diversas mesas longas recheadas de um banquete requintado.
enormes pratos de cordeiro assado, montanhas de purê de batata e até sorvete resistia ao calor infernal que pairava por lá. Aqui é a gula? Não entendo. Onde está o castigo? Pobre Gary. Eles estão sempre com fome. E cada vez que dão uma mordida, com mais fome ficam. Ah, tá bom. Agora entendi. Mas às vezes eu os deixo comer comida de verdade. Uau, isso é bem legal da sua parte. É, assim que seus parentes morrem, damos os cadáveres como comida. Tá bom. Mas por que a gula é um pecado? Nunca entendi isso. Satã riu alto e me guiou até um homem baixinho, gordo e asiático que usava óculos de grau, quadrados e grandes, que enfiava purê de batata na boca com as mãos. O nome desse aqui é King John II. O homem deu um gritinho quando Satã bateu com a mão no ombro dele e apertou as suas garras. Ele deixou milhares de pessoas morrerem de fome enquanto fazia banquetes em seu palácio cercado de guardas. Até quando os outros países tentaram mandar comida para os famintos do seu país, ele ficou com tudo para continuar no poder. Como está o rango agora, King? As garras de Satã se enfiaram mais ainda e o homem gritou mais alto. Fiquei observando o homenzinho gordo e triste e balancei a minha cabeça. Você acha que ele vai gostar de cupcake? Satã sorriu. Enquanto saímos da gula, Satã me deu um lenço de bolso para eu limpar os pedaços do Sr. King John II da minha camiseta. Sabe, Satã, estou começando a achar que você não é um cara tão ruim assim. Ele logo concordou com a cabeça, como se soubesse disso. Você está com síndrome de Estocolmo, Glenn. Só não se apaixone por mim. Eu já tenho 17 esposas e não estou à procura de um marido. Tá bom. Para onde vamos agora? Onde mais? Vamos para o Largo da Preguiça. O Largo Preguiça era um dos parques onde eu nunca havia estado antes. Então eu não sabia o que esperar quando chegamos lá. Os portões geralmente são bem lentos, mas este demorou uns 5 minutos para se abrir totalmente. Ouvi um barulho de aspiração e olhei para Satã cheirando uma linha de pó branco que estava equilibrada na ponta da sua cauda. Satã, você está cheirando cocaína? Cocaína? Satã riu loucamente. Não seja ridículo, Peter. Isso são ossos do inferno moído. Cocaína é como café descafeinado comparado com isso. Ele me deu uns 10 tapinhas nas costas e depois posicionou a sua cauda perto do meu rosto. Vai, Peter. Dê um tiro aí. Você vai precisar aqui. Eu acho que não. Satã atolou a sua cauda no meu nariz e me deixou tossindo em uma nuvem de pó branco. Os meus pulmões pareciam estar pregando fogo enquanto eu respirava o pó. E quando eu tinha certeza que estava prestes a morrer, o meu corpo inteiro ficou dormente. Olhei para Satã, que me admirava com o maior sorriso que eu já vira. Parecia do tamanho de uma lancha. Tá sentindo, Peter? O mundo estava girando e se contorcendo em minha volta, e o ar parecia ser feito de gelatina. Tudo pareceu desacelerar, como se todos os átomos do meu corpo vibrassem com um prazer intenso. Definitivamente eu estava sentindo. Quando atravessei o portão, senti de imediato um peso puxar o meu corpo para baixo. A gravidade aqui é 20 vezes mais forte, Peter. Isso faz com que os residentes fiquem bem lentos. Legal, né? Olhei para as pessoas no parque e percebi que de fato estavam se movendo no ritmo de lesmas. Muitos deles com o pé parado no ar, como se estivesse parado no tempo. Olha, Peter, ultimamente estamos com um glitch muito estranho. Ei, Clizard, mostre para Peter o glitch. Olhei para onde Satã estava gritando e vi um demônio tão grande que parecia uma montanha, com chifres retorcidos como de carneiro e pele negra por todo o corpo. Ele grunhiu em resposta e puxou uma alavanca enorme que estava ao seu lado, e o portão começou a se fechar. O som foi ensurdecedor quando todos os residentes caíram no chão como prédios implodidos, respingando sangue e vísceras para todos os lados. Viu? Quando o portão se fecha, a gravidade muda drasticamente e temos que tirar e colocar de tomada de novo para reiniciar. Muito irritante. Não estamos usando os portões da frente faz semanas,
Mas me ajuda aí, né, Peter? Vou ver o que eu posso fazer. Tirei do meu rosto um pedaço do cérebro de alguém e comecei a trabalhar. Espalhei as minhas runas no chão e fiquei grato que todo aquele pó de osso fez com que eu não fosse esmagado como todos os outros. Olhei em direção de Crisarde quando terminei. Ei, grandão, pode tentar de novo? Crisarde puxou a alavanca para cima e os portões lentamente se abriram. Espera aí, Peter. Precisamos de um ratinho de laboratório. Satã correu para fora e agarrou um demônio que estava de passagem. O arrastou dentro do largo, enquanto o mesmo protestava fracamente. Satã, eu realmente preciso entregar esses relatórios. O prazo é... Esqueça o prazo. Você fará parte de algo muito maior que você mesmo. Um experimento. Isso é ciência. Agora, Crisarde. O demônio gigante empurrou a alavanca e os portões se fecharam. E nada. O rosto do demônio relaxou e deixou escapar um suspiro de alívio. Então, Satã, Sua frase foi cortada na metade quando Satã bateu em sua cabeça com uma pedra. Desculpa por isso, Steve. Fiquei meio desapontado que não houve uma onda de splash. Fiquei olhando em descrença. Ei, Steve, parece que ele encontrou seu prazo final, né? Entendeu? Satã começou a rir histericamente. Ah, sim. Fingi que ria. Ei, Satã, posso te perguntar uma coisa? Claro, Jason. Por que você nunca consegue lembrar o meu nome de verdade? Essa é uma ótima pergunta, Barry. Ótima. Faz um tempo que quero conversar com você sobre isso. Veja bem, eu sou um ser eterno, Barry. Sabe o que isso significa? Bem, na verdade não. Obviamente isso significa que deixa as mulheres maluquinhas. Mas também significa que existem 5 dimensões, Jack. E espera, quantas dimensões existem? Não faça pergunta idiota, Geraldo. Estou tentando te explicar uma coisa, entenda. Você existe em 3 dimensões. E a quarta é o tempo. Mas eu existo em 5. Isso significa que posso viajar no tempo como se eu passasse por um corredor. Tá entendendo, Geraldo? Você está dizendo que é um viajante do tempo? Não seja estúpido, Eric. Viagem no tempo é impossível. Mas você acabou de dizer. Eu sei o que eu disse. Ouça bem. Você sabe o que acontece quando se tenta viajar no tempo, Billy? Sua mente é partida em trilhões de pequenos pedaços. Tão pequenos que você nunca mais consegue consertá-la. Então, foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu com você, Jeff. Vou te ensinar. Vamos partir sua mente em vários e muitos pedacinhos. Isso vai ser maravilhoso, Jacob. Maravilhoso. E por que eu ia querer isso? Só não faz sentido se você pensar muito sobre isso, Alan. Não corte o clima, tá bom? Então, você quer dizer que todos esses nomes são das pessoas que vou possuir? Isso mesmo, David. Você é essas pessoas. Agora mesmo. Bem, de qualquer forma, chega desse assunto. Você gosta de vinho branco, Blanche? Na verdade, prefiro. Ótimo. Venha jantar na minha casa. Tenho grandes planos para você, Richard. Grandes. O castelo de Satã pairava enormes cinzas na distância. Enquanto nos aproximávamos, vimos enormes nuvens de tempestade e uma chuva gelada começou a cair. Nunca tinha visto as nuvens tempestuosas aqui no inferno antes. Com certeza não, Harry. Pedi pro cara das tempestades fazer pra mim. Dá uma atmosfera sombria pro local. Sabe o que eu quero dizer, né? Andamos até a gigantesca porta de madeira e Satã bateu com os nós dos dedos ritmicamente. Quem se atreve a se aproximar do castelo do Senhor das Trevas? Quase caí para trás, quando as enormes portas de madeira tremeram com o ressoar da voz. Sou eu, Satã, pode abrir. Qual a senha? Abre logo a porra da porta, Fizinal, antes que eu quebre essa merda e corte sua garganta. As portas se abriram lentamente e rangindo, e silenciosamente me perguntei por que ninguém no inferno se importava em colocar um pouquinho de graxa em suas portas. Aquela voz disse: Bem-vindos às profundezas do abismo. Eu podia ouvir a voz estrondosa ecoando pelo corredor, mas não conseguia ver de onde ela vinha. Harry, gostaria de te apresentar Fizinal. Harry, esse é o Fizinal. Fizinal, Harry. Meus olhos
seguiram para onde Satã estava apontando, e eu vi um pequeno demônio perto dos meus pés. Ele não devia ter mais do que 30 centímetros, e parecia um bebê com chifres. Prazer em conhecê-lo, Harry. Prazer em conhecê-lo também, Frizinal. O bebê demônio tinha aberto a boca para falar algo, mas Satã o cortou. Você viu a minha esposa, Frizine? Ela está em seu quarto, mestre. O bebê demônio me olhou com ódio, enquanto Satã me direcionava para as escadas. Vamos, Harry, a minha esposa é muito amigável, maravilhosa. Ela não reclama o tempo todo, como as outras 16. Subimos as escadas e Satã bateu uma pesada porta de pedra. Querida, você está aí? Sem respostas, Satã lentamente empurrou a porta, mas o quarto de pedra estava todo vazio, exceto por uma cama e um enorme aquário. Ah, maravilha! Aí está ela! Satã andou até o aquário, enfiou seus braços lá dentro, espalhando a água por todo o chão. Ele tirou um polvo lá de dentro e esticou até o meu rosto. Cristal, querida, gostaria que você conhecesse o meu bom e velho amigo Harry. Harry, essa é Cristal. Cristal, Harry. Isso é um polvo, Satã. Ei, calminha aí, Larry. É sobre a minha esposa que você está falando. Quero dizer, claro que ela pode ser meio polvo às vezes, mas estamos apaixonados. Tá bom. Ela vai nos acompanhar na sopa? Não seja ridículo, Larry. Ela é um polvo e água aquecida poderia matar, certo? Satã cautelosamente colocou a Cristal de volta em seu tanque de água e saímos do quarto. Algumas garotas vão nos acompanhar, Larry. Você gosta de lula, certo? Na verdade, eu prefiro garotas humanas. Você quer jantar garotas humanas? Nossa, Larry, você é um doente mesmo. Adoro isso em você. Não, infelizmente, eu não tenho mais garotas humanas, além das que vão nos acompanhar na sopa. Graças a Deus. Você está no inferno, Larry. Deus é a última pessoa que você deveria estar agradecendo. Vamos, Larry, por aqui. Satã me guiou por um corredor totalmente escuro, enquanto andávamos pelo breu. Uma sensação esquisita de estar sendo observado tomou conta de mim. As paredes pareciam até mesmo estar respirando. Ei, Satã, você poderia acender as luzes? Não sei, Larry. Elas não gostam muito disso. E pessoalmente eu odeio os gritos. Por favor, Satã. Tá bom, Larry, mas não diga que eu não avisei. Satã bateu as mãos 2 vezes e o corredor se iluminou. Com o fogo das tochas das paredes. Só que não eram tochas. Centenas de corpos estavam pregados nas paredes de pedra. E suas cabeças começaram a pegar fogo. E aquelas cabeças começaram a gritar. O som era inumano e terrível. São tochas humanas, Larry. Entendeu? E nem naquele filme. Fiquei imaginando que Satã escolheu seus punimentos baseado em um livro de trocadilhos. Quando chegamos na sala de estar, realmente havia 2 garotas esperando por nós. As 2 eram mulheres altas, loiras e de olhos azuis. Pareciam que tinham acabado de sair de um catálogo da Avon. Ei, garotas! Gostaria que vocês conhecessem o meu amigo Larry. Larry? Garotas, este é o Larry. Bom, vamos lá, Larry. Fique pelado. O que, Satã? As garotas me olhavam cheias de expectativas. Que seja. Falei tirando rapidamente a minha blusa e a minha calça. Uou, ele realmente tirou? O que eu falei, meninas? Larry é um louco. Eu tenho uma sunga para você aqui, cara. Guarde essa coisa antes que machuque alguém. Satã ficou só de samba canção e pulou na piscina, enquanto eu colocava a sunga e entrava vergonhosamente na água. Ei, Matt, eu não queria te constranger. E Satã sussurrou. Eu não sabia do seu problema. Mas o quê? Que problema? Tommy, todos nós vimos. Não precisa fingir, tá tudo bem. As meninas já viram todos os tipos de deformidades antes. Elas trabalhavam para o Dr. Mengele. Satã, eu não faço ideia do que você está dizendo.
Tá bom, garotas. Claramente vocês estão deixando Leori desconfortável por causa do estranho problema no pênis dele. Deixe-nos sozinhos. Vou esperar no meu quarto. Não, Satã, eu... Não se preocupe, Leori. Tá tudo sob controle. Ele falou enquanto jogava o braço por cima do meu ombro. Vamos resolver isso para você. Vou te passar o cartão do Dr. Mengele. Ele é maravilhoso, Leori. O melhor. Você não é judeu, certo? Se for, só não comente isso com ele. Tá bom, Satã. Você disse mais cedo que tinha me trazido aqui por uma razão. Sim, George. Estamos celebrando o triunfo do meu plano. Bom trabalho, George. Que? Mas eu não fiz nada, Satã. Você não fez? Espera. Em que tempo estamos? Presente? Merda. Odeio o presente. Muita coisa a se fazer. Deveríamos ir para o futuro algum dia desses. É maravilhoso, George. Tudo já está feito por lá. Só fale logo esse plano, Satã. Uau, você tem culhões, hein? Ok, George. Satã colocou a mão dentro da água e puxou uma faca de carne enorme. Primeiramente, nós dois vamos juntar nossas almas. Sabe como funciona isso, né, George? Onde você estava guardando essa faca? Exato, George. Tenho que fazer uma runa em seu peito. Fica frio por um minuto. Satã tinha segurado meu ombro com uma mão e começou a desenhar a runa com uma faca em meu peito. Quando terminou, eu estava quase desmaiado e a água da piscina estava tingida de rosa pelo sangue. Tá ótimo, George. Maravilha. Sinto muito sobre isso. É que perdi a minha caneta permanente. Ah não, espera aí, achei. Satã enfiou a mão na água de novo e retirou de lá um canetão, o qual usou para desenhar uma runa igual em seu peito. Enquanto isso, a minha cabeça girava e os cantos da minha visão estavam escurecendo. Satã, estou me sentindo meio... Eu sei, Brian, também estou animado. Agora somos oficialmente melhores amigos para sempre. Mas, agora que isso está resolvido, vamos falar sobre o meu plano maligno. Tudo ficou escuro e senti a água quente tomar conta do meu corpo. Quando acordei, eu estava olhando para o teto. Soltei um suspiro de alívio pelo fato de não ter morrido. Esse alívio se dissipou rapidamente quando a cabeça de Satã apareceu na abertura do meu caixão. Olá, bela adormecida. Parece que não vamos precisar de enterrar você, né? Você ia me enterrar? Chega de dormir no trabalho. Você tem coisas demais para fazer, Joey. Mas ainda não sei o plano. Acabei de te contar todo o plano, Robert. Que? Você quer dizer enquanto eu estava inconsciente? Exato, Robert. Exato. Então, quando a hora chegar, o seu inconsciente vai saber o que fazer. Mas não é assim que funciona, eu quero saber. Ah, deixa pra lá, tanto faz. Uau, todo deprê do nada. Não se preocupe, Leori. Eu trouxe algo para te animar. Satã, você não acha que realmente eu... Calma, Léo. As garotas estão aqui comigo. Estão prontas para você. Eu vou sair do quarto e te deixar fazer o que tanto queria. Satã, eu não... Espera, sério? Claro, Léo. Seu velho amigo Satã está aqui por você. Você disse que queria comer algumas garotas humanas no jantar, certo? Eu te odeio demais, Satã. Eu também te amo, Léo. Vá em frente e faça o que você quiser. E depois eu te levarei no transportador de alma. Você é o primeiro da fila, assim que a próxima alma se abrir para a possessão. Não estou com fome, Satã. Só vamos logo com isso. Certinho, Marcos. Satã me levou para o transportador e apesar de não calar a boca por um segundo, eu não consegui que falasse sobre o seu plano. Ele só continuava a falar que quando a hora chegasse, eu saberia o que fazer. Bem, a hora ainda não deve ter chegado, porque não faço ideia do que irei fazer. Só estou feliz de estar na Terra por enquanto. Me lembrei que Satã também disse sobre os seres etéreos, enquanto estávamos no trem que ia até o transportador. Ele falou que seres etéreos existem em 5 dimensões, sem incluir o tempo. Também disse que eles conseguem ver outros planos de existência, mas não viajam entre eles, e são grandes demais para passarem nos corredores. Disse também que os corredores entre os planos ficam no intangível,
Quando perguntei o que isso significava, ele falou que os corredores estavam na mente dos habitantes daquele plano. É por isso que os ateístas não vão para o inferno. Ele me disse, porque não acreditam nele. Este corredor permanece fechado para estes. Por último, ele me contou que Jesus era como ele, um ser etéreo. E o motivo dele ter conseguido viajar entre planos foi por causa da Bíblia. Mesmo que não fosse tão famosa naquela época, Satã contou que a Bíblia naquela época era mais específica. Ditava muito melhor a natureza real de Deus do que a Bíblia atual. As pessoas que liam a Bíblia naquela época acreditavam que o Deus que estava ali descrito era o mesmo Deus de verdade, por causa da sua complexidade. E aquilo alargava o corredor na mente das pessoas o suficiente para que Deus mandasse uma parte de si para a Terra. A última coisa que Satã falou antes de me deixar no transportador foi que ele era muito menor que Deus, e que para ele conseguir ir para a Terra, são bem menos pessoas que precisam entender a sua natureza real. E se existisse alguma Bíblia para Satã, algo escrito que deixasse várias pessoas imaginando como ele verdadeiramente é, isso abriria os corredores para ele. E você consegue imaginá-lo agora?